Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o povo que pertence ao reino Monera, tá? Quem é esse povo, gente? São as bactérias e as cianobactérias ou cianofícias, que são as tais algas azuis, tá? Bom, hoje a gente vai centrar esforços nas características desses dois grupos de organismos aqui, tá? Tanto bactérias como cianobactérias. Mas eu tenho que alertar vocês o seguinte, né? Quais são as características tanto das bactérias como das cianobactérias para que elas estejam no reino Monera, gente? Primeiro, elas são todas o quê? Têm células que nós chamamos de células procariontes. Tudo bem? Que mais, gente? Essas bactérias, elas são todas o quê? E cianobactérias, todas são unicelulares, tá? E elas podem tanto ser autótrofas, como no caso das cianobactérias, né, que todas elas são autótrofas, certo? O que significa isso? Realizam fotossíntese, tá? Mas elas também podem ser o quê? Heterótrofas, como é o caso de algumas bactérias. Tudo bem? Então, essas são as características gerais desse povo aqui. Só que é o seguinte, né? Todos os organismos viventes no planeta têm alguns critérios que nós utilizamos aí para colocá-los dentro desses grupos. Então, vamos lá. Seres, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura da bactéria, né? Como que é o jeitão da célula bacteriana, o que ela tem e quais são os grupos, né? Como que esse grupo de bactérias é classificado, tá? Então vejam bem, gente, olha que linda nossa bactéria aqui do ladinho, certo? O que nós temos aqui? De fora para dentro, nós vamos dar uma olhadinha quais são as estruturas que compõem esse nosso micro-organismo. Lembrando que as bactérias são todas, né, unicelulares, tá bom? Bom, então aqui mais externamente nós temos uma cápsula, tá? Aí se você vai perguntar para mim, será que toda bactéria tem cápsula? Normalmente elas têm essa cápsula. Nós temos bactérias que têm cápsula para se proteger de bacteriófagos, né? Que são aqueles vírus que atacam exclusivamente as bactérias, tá? Aí nós vamos ter, gente, também o quê? Nós vamos ter aqui entre a cápsula e a membrana plasmática, nós temos uma parede celular, tá? Gente, isso daqui é muito importante saber da cápsula e da parede celular, por quê? Porque tanto a cápsula como a parede celular, elas serão determinantes para dois grupos importantes de bactérias que eu vou falar para vocês, tá? Essa cápsula e essa parede celular, elas serão compostas do quê, gente? De proteoglicanos, né? Glicosaminoglicanos, gente, tudo nome doido, né? Mas que no frigir dos ovos é o quê, gente? Nós temos lá uma parede de substâncias químicas que vão fazer com que essas bactérias tenham maior ou menor resistência, não, né? Maior ou menor capacidade de se proteger contra ataques de vírus ou mesmo contra antibióticos, tá? Que isso é uma coisa interessante, né? Que os antibióticos, eles trabalham aonde, gente? Em cima de bactérias, né? Então, nós temos algumas bactérias que alguns grupos de antibióticos funcionam, outros não. Por quê? Porque nós temos uma cápsula ou uma parede celular diferenciada para que essas bactérias possam ser mais ou menos resistentes aos antibióticos. Tudo bem? Claro que como ela é uma célula, né, nós temos também o que, gente? Uma membrana plasmática. E essa membrana plasmática, gente, ela é uma membrana que a gente já conhece, né? Como que é a membrana plasmática? Ela é feita com uma dupla camada de lipídios, tá? Uma dupla camada de lipídios e proteínas. Então, eu tenho membrana plasmática também na minha bactéria, tudo bem? Então, para revestir a bactéria, o que nós podemos ter? Cápsula, nem sempre, né? Existem algumas que têm, outras não. Parede celular, que todo mundo tem,
E essa parede celular vai ser extremamente importante para diferenciar os grupos que eu já vou falar para vocês e membrana plasmática que todo mundo tem, beleza? Que mais que nós temos? Tá vendo esses pontinhos branquinhos aqui no meio? São os ribossomos. Gente, ribossomos, como vocês já conhecem, os ribossomos servem para quê? Para sintetizar proteínas. E essas bactérias, elas têm capacidade de sintetizar as suas próprias proteínas. Por isso, a única organela citoplasmática que essas bactérias têm são os ribossomos. Olha, tadinho, né? Não tem mais nada, tá? Por quê? Porque é uma célula procarionte. A única organela, o ribossomo. Que mais que essas bactérias têm, gente? Claro que tudo isso daqui vai estar mergulhado aonde? Vai estar mergulhado num citoplasma. Gente, e citoplasma, como qualquer outro citoplasma que se preze nesse planeta, é feito do quê? Água e proteínas, tudo bem? E é nesse citoplasma que todas as coisas acontecem aqui na nossa bactéria, tudo bem? Bom, o que mais pode acontecer? Esta membrana plasmática, ela pode sofrer uma invaginação e formar aqui o que nós chamamos de mesossomo. O que é esse mesossomo, gente? É uma invaginação, tá vendo? A membraninha vem aqui, ela invagina e volta. Essa invaginação, que nem todas as bactérias têm, né? Mas a grande maioria delas tem, serve para quê? Elas guardam umas enzimas respiratórias. Então, muitos autores falam que bactérias que são aeróbias, elas têm esse mesossomo justamente por quê, gente? Porque elas têm as enzimas respiratórias para que elas possam produzir energia para elas mesmas. Tudo bem? Que mais que nós temos aqui? O que está faltando aí, gente? Esses negocinhos aqui, o que serão, né? Então, vamos lá. Esse compridão aqui, o que é, gente? É o material genético. Esse material genético que vai ser o quê? Vai ser DNA. E esse DNA, gente, ele tem capacidade de produzir RNA. Senão, não teria condições, a bactéria não teria condições de produzir proteína, tá? Então, nós temos um material genético que caracteriza a nossa bactéria, né? O formato, essas coisas todas. E esse material genético que também faz o quê? Faz a produção de RNA para a síntese proteica. Então, veja quantas coisas que a nossa bactéria tem. Ela parece simples, mas ela não é. Ela é cheia de coisinhas, tá? Bom, e essas coisinhas redondinhas aqui, o que são, gente? Essas aqui são o que também material genético, que é importante que vocês saibam, né? Que nós chamamos de plasmídios. Olha que legal esse nome, plasmídios, tá? Esses plasmídios, gente, o que eles são? Eles são também DNA, né? Um DNA circular, como vocês estão vendo aqui, e que eles têm funções especiais, né? Esses plasmídios têm funções especiais aí na nossa bactéria. Normalmente, quando você está fazendo, você não, né? A bactéria está fazendo a conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada, que a gente vai ver mais lá na frente, o que acontece? Essa bactéria vai trocar o material genético, e normalmente o material genético que ela troca são esses plasmídios aqui, tá? Que na realidade é o que, gente? É um DNA circular. E esse DNA circular com funções especiais aí. Muitas vezes, esse DNA circular que vai caracterizar a resistência dessa bactéria a um antibiótico ou a resistência a outros fatores ambientais para essa bactéria, tá? Gente, o que a gente tem que saber é que a bactéria, ela embora seja uma célula extremamente simples, mas olha a complexidade dela aqui, tá? Então, de novo, que nem os Teletubbies. Vamos lá. O que eu tenho de fora para dentro? Cápsula bonitinha para proteção, identificação. Que mais, gente? Parede celular, que essa parede celular vai determinar para mim quem é, né? Se é gram positivo ou gram negativo, que eu já vou falar. Membrana plasmática, como qualquer outra membrana que se preze, que é feita de lipídios e proteínas e faz esse mesossomo aqui, que abriga as tais enzimas respiratórias. Ribossomos, citoplasma
e material genético de duas formas. O grandão aqui, que é o DNA que caracteriza e vai produzir RNA mensageiro, transportador, e os plasmídeos, que são esses DNA circulares que têm funções diversas e uma delas está centrada ali na reprodução sexuada dessas bactérias. Tudo bem? Tranquilo aqui? Entenderam que lindas que elas são? Bom, como eu falei para vocês, quais são os grupos que nós temos de bactérias, né? Nós temos primeiro uma grande subdivisão que nós chamamos de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, tá? O que significa isso, gente? Gram-positivo e gram-negativo é a diferenciação que nós temos da parede celular, tá? Por que a gente começou a estudar bactérias gram-positivas e gram-negativas? Porque essas bactérias, elas se diferenciam pela capacidade que elas têm de ser mais ou menos resistentes a determinados antibióticos. Por quê, gente? Porque ser gram-positivo e ser gram-negativo significa que eu tenho ou duas paredes de carboidratos ali, que são carboidratos e polipeptídeos, ou eu tenho uma única parede, tá? Então, ou eu vou ser mais resistente, ou eu vou ser menos resistente a antibióticos. Por isso que a gente vai sempre determinar bactérias gram-positivas, que tem umas do mal, aquela coiseira toda, e as gram-negativas, que são um pouquinho melhores, tá? Mas, de qualquer maneira, a primeira vez, quando a gente começa a determinar a bactéria, a primeira coisa que a gente faz, vamos ver se ela é gram-positiva ou se ela é gram-negativa, tá? Então, existe todo um processo para você diferenciar quem são gram-positivas e negativas por coloração. Tudo bem? Então, são os dois primeiros grupos. E depois, a classificação das bactérias, né? Eu vou botar o primeiro grupinho aqui. A classificação das bactérias vai de acordo com o formato da célula, certo? Então, eu classifico bactérias pelo formato da célula. E o primeiro grupinho que eu vou ter é um grupo que nós chamamos de cocos, tá, gente? Os cocos são bactérias que têm um formato de célula redondinho, tá? E esse formato redondinho é o que nós chamamos de cocos, certo? E aí eu tenho vários cocos, gente, que vocês já ouviram falar, né? Então, meningococo, por exemplo, pneumococo, tá? São todos os cocos que são diferentes tipos de bactérias, mas que têm o formatinho redondinho como esse que eu desenhei aqui, tá? E esses cocos, eles podem viver isoladinhos ou eles podem viver também, de que jeito? Eles podem viver em grupos, então nós temos diplococos, nós temos estafilococos, nós temos streptococos, tá? Que são todas essas bactérias com esse formato arredondadinho, beleza? Agora a gente vai ver quais são os outros grupos, né? Para que vocês possam conhecer de acordo com o formato do corpinho dessa bactéria, tudo bem? Seres, ó. Aí nós temos um segundo grupo, de acordo com o formato das células, que são os bacilos, tá? Como que é o jeitão de um bacilo? Gente, olha que bonitinho aqui. Bacilo parece um bastão. Ai, que lindo! Olha aqui, né? Então, eu tenho vários bacilos, tá? Estes bacilos, eles podem ter um flagelo, eles podem ter uns cílios, tá? Ou ele pode ser um bacilo peladinho desse jeitão aqui, tá? Bacilo, gente, vocês já devem ter ouvido falar no bacilo de Koch, bacilo de Hansen, tá? Que são bacilos que causam o quê? O de Hansen causa hanseníase, que antigamente o povo conhecia como lepra, tudo bem? Então, os bacilos têm esse formato de bastão. Um terceiro grupo, de acordo com o formatinho, são quem, gente? São os espirilos, tá? O espirilo, gente, ele tem o formato de uma espiralzinha, tá? Certo? Então, eu tenho alguns espirilos e espiroquetas que são causadores de doenças. Gente, eu tô só falando de doença, né? Mas a gente também tem, por exemplo, bacilos, os lactobacilos, tá? Que são bacilos bonzinhos, né? Que eles vão lá e auxiliam muito a gente, humano,
nessa questão da nutrição, da alimentação, tá? Os espirilos, gente, não tem muito exemplo bom deles não, né? Então, a maior parte das espiroquetas, elas causam doenças, principalmente doenças de faringe e laringe, tá? É interessante, mas a gente vai ter uma aula só sobre doenças desses seres aqui. E o último grupo que a gente vai ver das bactérias, de acordo com o formato da célula, são os vibriões, né? Então, os vibriões, eles têm o quê, gente? Eles têm um formato de uma vírgulazinha mesmo, certo? Não parece muito uma vírgula isso daqui, mas é um vibrião, tá? Ele é uma vírgulazinha assim. Então, o mais conhecidão desse vibrião é o vibrião choleriae, aquele causador da cólera ou do cólera, tá bom, gente? Que é uma doença intestinal que pode chegar a levar a pessoa até a morte, tá? Então, o que acontece aqui? Então, nós temos duas classificações para as bactérias, né? Os grupos de acordo com o envoltório, que são quem? As gram-positivas e gram-negativas, e nós temos uma classificação de acordo com o formato da célula, que são quem, gente? A primeira que eu falei, que são os cocos, tá? E nós temos também quem, gente? A primeira são os cocos, o segundo os bacilos, terceiro espirilos e quarto os vibriões, tá? Bactérias, gente, elas são organismos extremamente importantes para o ser humano e para a natureza, tá? Se a gente fosse colocar numa balança, né, a quantidade de células que nós temos e a quantidade de bactérias associadas ao nosso organismo, nós teríamos praticamente o mesmo peso ou mais de bactéria do que das nossas próprias células, tá? Por quê, gente? Tô brincando, isso é essa questão de peso, mas estou falando na quantidade, tá? Por quê? Se você parar, nossa pele é lotada de bactéria, nossa boca é lotada de bactéria, nosso nariz, nossa garganta, nosso intestino, vocês já devem ter ouvido falar da flora bacteriana, tal, que a gente tem no intestino, que são bactérias extremamente importantes, como essas que a gente vai mostrar aí para vocês, que são quem, gente? São bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal e que elas são extremamente importantes para manter o equilíbrio do nosso intestino na formação de fezes, no aproveitamento dos alimentos, etc, tá? E aí, gente, nós temos também bactérias que não são muito boas, né? Que são aquelas causadoras de doenças. Mas nós temos bactérias no planeta que fazem decomposição de matéria orgânica e que se não fossem elas, nós não teríamos uma ciclagem de nutrientes. Gente, tem bactéria em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E não fica doido, tá? Assim, nessa loucura, achando que você vai morrer com as bactérias, não. Não, você vai morrer com as bactérias sim, né? Mas não são elas que vão matar você. Mas assim, nós temos bactéria em tudo que a gente botar a mão, tá? E existe até um estudo muito interessante que fala o seguinte, que nas nossas digitais nós temos umas reentrâncias. E nessas reentrâncias você tem bactéria que é característica sua. Hoje em dia o pessoal estuda, quem estuda aquela medicina forense, aquela coisa toda, estuda essa flora que a gente tem, que é característica de cada ser humano. Nenhum ser humano tem igual ao outro. É uma coisa de doido isso, gente. E é muito legal, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a reprodução. Como é que essas bactérias se reproduzem, qual o jeitão delas, tá bom? Seres, então olhem só. A última coisa que eu vou falar para vocês agora é da reprodução destas bactérias, tá? Bactéria, gente, pode tanto se reproduzir sexuadamente como se reproduzir assexuadamente, tá? Lembrando que todo processo de reprodução assexuada não existe uma variabilidade genética, porque é uma célula que vai fazer o quê, gente? Uma bipartição ou uma mitose e originar duas células idênticas a ela, tá? Então, a reprodução assexuada das bactérias pode se chamar bipartição ou também alguns autores colocam como cisparidade, tá? Essa cisparidade é a mesma coisa que bipartição, ou seja, ó, aqui nossa bacterinha, ela começa a sofrer uma mitose, né, uma divisão celular aí bonitinho. Óbvio que não é uma mitose como de célula eucarionte, né? Ela começa a
produzir material genético em dobro, aí ela vai lá, divide o seu citoplasma até que formem-se 2 bactérias idênticas a ela, tá? Gente, normalmente as bactérias fazem isso. Elas estão ali bonitinhas e às vezes a cada 2, 3 horas nós temos o quê, gente? Nós temos o dobro, triplo, quádruplo de número de bactérias. Elas têm uma capacidade de divisão assexuada muito grande. Então, quando a pessoa se infecta com uma bactéria, rapidamente essa bactéria vai ter um número muito grande delas ali dentro do organismo, por isso que algumas doenças são realmente bastante complicadas para você poder se curar, tudo bem? Então, ó, reprodução assexuada, bipartição ou cisparidade, uma célula origina 2 e dessas 2, 4 e assim sucessivamente, sem que haja variabilidade genética. Vamos para o lado de cá agora, ó, reprodução sexuada. Toda reprodução sexuada que se preze nesse planeta é para garantir variabilidade genética, tá? As bactérias, gente, vocês devem estar pensando aí, poxa, naturalmente elas têm essa capacidade de variabilidade genética, porque elas são resistentes, né? Nós temos aí grupos de bactérias resistentes. Por quê? Olhem só, existem 3 tipos de reprodução sexuada: transformação, transdução e conjugação. O que quer dizer isso? O que quer dizer transformação? Olha aqui, gente, uma bactéria que morreu, né? Então, vai lá, aplicou um saneante, a bactéria morreu e ficou um DNAzinho no meio ambiente. Olha as bactérias que ficam vivas, olha o que elas fazem. Elas vêm aqui e absorvem esse DNA que ficou lá no meio. E aí acontece o que? Uma transformação. Por quê? Aquela bactéria pegou o DNA e ela já é um outro tipo de bactéria, porque ela tem um DNA novo, tá? Ela tem parte de um DNA de uma bactéria que morreu por conta de algum saneante ou de algum medicamento. Então, isso daqui normalmente costuma criar bactérias que são resistentes a antibióticos, por exemplo, tá? Então, nós temos um monte de problemas com isso daqui. Você mata aquelas bactérias, elas morrem, libera o DNA vem, aquela que ficou viva, tchuru, pega o DNA e fica com ela e ela se transforma. Outro tipo é transdução. O que significa isso? Tá vendo esses? Isso daqui não é um losango, não. Isso daqui são vírus, tá? Então, o que acontece? Alguns vírus, que são bacteriófagos, eles vêm, pegam o DNA dessa bactéria e carregam e levam o DNA para outra bactéria. Olha que bonitinho, gente. Mas isso, o que vai acontecer? Esses vírus vão transformar essa bactéria aqui num tipo de bactéria diferente. Por quê? Porque pegou o DNA dessa e passou para essa, tá? O outro tipo é conjugação. O que significa isso? Que uma bactéria e a outra, elas fazem uma ponte, tá vendo? Essa ponte aqui no meio e passam o material genético dessa para essa ou dessa para essa, ou vice-versa, tá bom? Então, tudo isso daqui vai fazer o quê? Vai possibilitar um processo de variabilidade genética para as nossas bactérias, um processo de resistência para as nossas bactérias, um processo de formação de novas bactérias que nós temos aí no nosso planeta, tá? Obviamente que depois que elas fazem isso daqui, né, pegam um material genético novo, elas, para crescer em número, né, eu preciso de um monte de bactéria, então elas fazem essa parte de bipartição, beleza? Seres, olhem só. O que vocês têm que saber de bactéria? Que elas são procariontes, elas são autótrofas ou heterótrofas, tá? Elas são unicelulares. Que mais que vocês têm que saber? Que elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas, que elas podem ser cocos, bacilos, espirilos ou vibriões e que elas podem ter esses 2 tipos aqui de reprodução. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, tá? Não percam a nossa aula sobre doenças causadas por bactérias. A gente se vê por aí. Um beijo no coração de todos e até mais!